Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, em 5 de outubro de 1988, o Brasil voltou a ser uma democracia. Passados 30 anos, a Constituição já recebeu mais de 100 emendas. Mesmo assim, continua sendo criticada. Já tem gente, inclusive, defendendo que o Brasil convoque uma nova Assembleia Constituinte. O deputado Benito Gama, do PTB da Bahia, participou da Constituição de 88 e é sobre o aniversário dela que a gente conversa agora. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, Juliano. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Deputado Benito, como 30 anos depois, o senhor é um dos poucos que permanecem aqui. O que é a principal herança que o senhor vê da Constituição? Olha, primeiro que é uma honra muito grande, um orgulho muito grande que eu sinto ter participado de uma carta maior no país, que é a Constituição. Isso orgulha qualquer brasileiro, qualquer cidadão tem esse orgulho, e eu me sinto muito orgulhoso por isso. Mas naquela época nós fizemos a Constituição possível, não era ideal, por isso que as emendas aconteceram aí agora quase 100. Mas não foi no essencial. Foram algumas emendas que de ajuste da própria evolução social do mundo, não somente do Brasil. O senhor acha que tem a ver com o fato da Constituição do Brasil ser bem abrangente? Bem abrangente. Por que isso? Porque na ideia nós discutimos muito se era abrangente ou mais sintética. Então, o que ficou definido para não deixar a interpretação para muita gente, inclusive para o porteiro, para o delegado, para o juiz, para ter um pouco de amarração, aí foi fazendo toda ela com muita discriminação. Por que isso? Não foi à toa. Porque no regime militar, então estava todo mundo dizendo que era dono da lei, que precisava da lei, que fazia a lei, que era a lei. Então precisavam de uma coisa que tivesse pouca interpretação e mais fixação do que ser feito. Então, a motivação maior foi essa. Como ficou muito detalhada, deu problemas, alguns problemas. Mas eu penso que nós estamos no caminho certo. Eu sou contra a nova Constituição agora, a nova Constituinte. Quero declarar porque tem 30 anos que ela segura bem um país. Porque nós estamos precisando fazer alguns ajustes de comportamento. Nos 3 poderes, por exemplo, a questão do equilíbrio dos poderes, hoje está tendo uma tendência maior para o judiciário. Né? Porque faltou, na sua opinião, um pouco de freio e contrapeso para o caso do judiciário? Olha, toda lei complexa tem freios e contrafreios. Então, você, no caso específico, o judiciário, não é porque nós não legislamos, porque o judiciário também legisla coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, o foro privilegiado. Foro privilegiado, eu sou contra foro privilegiado, não precisa ter no Brasil, mas não precisa você estar indo do Supremo a conta-gotas. 513 deputados, 81 senadores, agora 35 ministros. Então, se são 60 mil no Brasil, que acabe com todos os 60 mil. E preserve somente o presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado e a presidente do Supremo, Pronto, 4 é o suficiente para você ter o comando e o equilíbrio realmente dos poderes. E o comando da gestão institucional do Brasil. Então, essa questão de ficar todo dia trabalhando num pequeno espaço, aborto, isso, aí tira realmente o que se espera de uma Constituição e de um Supremo Tribunal, de um Congresso Nacional e também do governo. Mas eu penso que nós estamos caminhando bem. Aí a questão não é da Constituição, é uma questão de lideranças. O Brasil está precisando de ter novas lideranças em todos os setores, tanto no Congresso Nacional, como no Executivo, como no Judiciário, as coisas no Ministério Público, as coisas estão acontecendo naturalmente. Eu penso que essa próxima geração que está chegando aí vai realmente fazer o ajuste institucional que nós precisamos, sem precisar fazer uma nova Constituição. Inclusive, né, deputado, tem gente falando em fazer uma nova Constituição e tem gente começando a procurar soluções fora da Constituição, né? Como, por exemplo, esses pedidos de intervenção militar. O que está acontecendo nesse país, deputado? É um absurdo essa questão da intervenção militar. Não precisa, primeiro porque não precisa, depois não é o caso. O que nós temos é uma crise realmente de crescimento. O Brasil está com uma crise de crescimento institucional, crescimento econômico, social. E tudo veio junto, né? Tudo veio junto. O mundo está assim, isso não é privilégio do Brasil. O mundo está assim. E eu penso que nós temos agora um pouco, com a eleição agora de outubro, que tendo uma disputa presidencial razoável, que infelizmente ainda não temos os candidatos
ainda definidos. Pela primeira vez, faltando 4 meses para a eleição maior do Brasil, não tem o quadro dos candidatos definidos. Tem vários, mas não tem ainda o que vai acontecer no dia 7 de outubro. Isso gera uma ansiedade tremenda. Isso gera né? uma ansiedade, sobretudo do investidor, do social, das pessoas que estão empregadas, quem está desempregado. Essa é uma questão, dessa instabilidade que nós estamos vivendo, é muito ruim para todos nós. Mas é o que tem para hoje, é o que você tem que conviver e que tem que buscar a solução. Eu não gosto desse momento no Brasil, realmente eu penso que podia estar melhor. Não gosto, mas também não vou cruzar os braços. Eu tenho que ir à guerra, à luta para buscar uma solução. O senhor falou agora há pouco, né, deputado, que a questão do equilíbrio entre os 3 poderes é uma coisa que talvez tenha que ser revista numa futura legislatura, né, no futuro. Não, a questão de lideranças. A liderança. Dos 3 poderes. Porque o que está definido na Constituição está claro. Então você não pode ficar interpretando o que está claro na Constituição. Se a Constituição literalmente diz uma coisa, ninguém pode dizer que aquilo não é aquilo, é outra coisa. Claro. Então, ou então vem fazer a reforma aqui no Congresso. E quando se muda de interpretação várias vezes, também Aí, gera pior. o próprio, como é que chama? O causa não, não entendo. Insegurança jurídica, né? Jurídica O próprio total. judiciário que é usando insegurança Total. jurídica. Aí você atinge investidor nacional, investidor estrangeiro, você é o contribuinte. Mas o contribuinte hoje não se sente seguro porque qualquer decisão que ele paga o imposto está sujeito a uma revisão na Justiça ou no próprio Congresso. O Congresso não, o Congresso é o mais previsível que tem. Porque para fazer uma lei hoje, você tem que fazer uma lei, você que aqui da TV Câmara sabe, para fazer uma lei hoje é a mais transparente possível. Quer dizer, você tem que dar entrada num projeto, vai para as comissões, depois vai para o plenário, tem uma votação nominal, vai para o Senado, logo, depois vai para o presidente, ele concorda ou veta, se vetar tem que pode ou não derrubar. Isso aí não é uma caneta de uma decisão singular. A democracia funciona, né? Funciona. Deputado, que pontos da Constituição, como a gente falou, ela é longa, ela foi modificada, que o senhor acha que estão mais datados, que mudou, algo que tenha mudado nesses 30 anos e que talvez devesse ser pensado para o século XXI? Nós temos alguns ajustes aí. Eu penso que a reforma tributária, que realmente que está na Constituição, ela fortalece muito o poder central, o poder do governo federal, em detrimento de estados e municípios. Então ela realmente liberou os estados para tributar muito o combustível, tivemos até agora a consequência da greve dos caminhoneiros, liberou os estados para tributar a energia elétrica, liberou o estado para tributar a telefonia, que são os 3 grandes contribuintes do Brasil, hoje são esses 3 setores, a comunicação, a telefonia, combustível e a energia elétrica. Então, os estados hoje estão com uma média de 32% a 35% de carga de ICMS, carga tributária só no estado sobre isso. Então, quando você vai ver um telefone, por exemplo, a conta de telefone, metade ali é imposto. Quando você abastece o tanque de gasolina, metade ali é imposto. Tanto que essa greve agora dos caminhoneiros foi um grande alerta para que nós possamos rever isso. Que antes da Constituinte, que aí eu realmente tenho que admitir que houve um equívoco, antes da Constituinte era um imposto único sobre energia elétrica, sobre combustíveis, sobre energia elétrica, combustível e energia, combustível, que eu me referi. Era um só. Era um só. Era imposto único. É bom você chamar a atenção, porque eu acho que ninguém em casa vai lembrar disso. Era imposto único sobre mineral. Era imposto único sobre minerais, imposto único sobre combustível, imposto único sobre energia elétrica. Então, e essa taxa era 1%, 2%. Aí quando na Constituinte, com os governadores pressionando muito, transmitimos isso para os governadores. E confiamos que os governadores fossem controlados nas assembleias. E não houve. Aí São Paulo começou o carro-chefe e tributou logo telecomunicações com 30%. Então saiu de 1%, 2% para 30%. Aí começou o grande problema da sobrecarga tributária. E que é injusta, porque, nesse caso, o telefone, o combustível e a energia elétrica, tanto o mais rico do Brasil como o mais pobre pagam a mesma carga tributária. Então, isso é muito ruim. Isso é uma crítica que no mundo todo fazem a forma que os impostos são cobrados no Brasil, né, deputado? Como foca no consumo, parece que o pobre paga muito mais imposto, não é isso? Porque além desses 3 que eu me referi aqui, tem o fumo e a bebida. São 5 setores hoje que arrecadam quase que os impostos do Brasil todo. Então, nesses 5 impostos, tanto pode ser o maior banqueiro do Brasil, o maior industrial do Brasil, como a pessoa mais carente do Bolsa Família, ele está pagando os mesmos tributos. Isso é de uma injustiça. Não é que a carga tributária seja muito alta, ela é alta, mas ela é, acima de tudo, injusta. E nós temos que buscar uma solução para isso. Temos que ter. O tamanho do Estado é muito grande
e as outras questões todas que nós sabemos aí que tem, é muito grande. Houve na época, depois da promulgação da Constituição, em 88, um prazo de 5 anos para fazer uma revisão, que foi muito curto. Esse foi outro grande erro nosso. Nós devíamos ter colocado para rever 15 anos depois ou 20 anos depois. 93. E não mudou quase nada, né? Não, aí coincidiu com aquela CPI do orçamento, dos anões do orçamento, e aí ocupou o Congresso todo com aquele problema e nós não podemos fazer nada. Então não só aprovou uma emenda naquela revisão. Então nós devíamos ter feito. Portugal fez melhor, Portugal fez em 20 anos de 5 em 5, com maioria absoluta do Congresso. Então não precisava ser 4, mas pelo menos uma de 15 anos ou 20 anos. Hoje nós estaríamos já com a nova Constituição mais adaptada. Porque nós começamos a fazer também a Constituição, Juliano, sem ter um projeto. Nasceu essa Constituição aí de emenda por emenda. Então todo artigo, todo foi construído por uma emenda de um constituinte, de um parlamentar. Então, evidentemente, para você depois fazer essa coxa de retalho, fazer uma estrutura, uma espinha dorsal, fazer um corpo disso, uma cabeça que funcione, não foi fácil. Foi o possível que teve. E eu até acho que não é o pior dos mundos, não. Acho que a Constituição ainda no Brasil, eu penso que ela ainda tem muito que ser usada. Eu acho que uma parte da população está satisfeita, né, deputado? Os direitos individuais, por exemplo, foi o grande avanço que nós tivemos. E nós estávamos vindo de 20 anos de um regime militar, um regime ditatorial, um regime que não tinha democracia. Então, agora, quando você expandiu tudo isso, e aí não é só o Brasil, aí o mundo todo está nesse processo, tivemos alguns equívocos, quer dizer, o primeiro presidente eleito direto pela Constituição teve o impeachment, e ali foi um soluço forte à democracia, mas testamos a democracia e aprovou a democracia com o impeachment do ex-presidente. O papo está ótimo, né? Nosso tempo acabou, deputado Benito Gama. Obrigado pela sua participação no Palavra Aberta. Obrigado a você. Eu penso que é importante rever essa questão da Constituinte, da Constituição e da Constituinte, porque isso é história. Hoje nós somos aqui 25 constituintes hoje, entre Câmara e Senado, quer dizer, que exercemos o mandato hoje. Então isso é muito importante restabelecer essa conversa, essa convivência, porque mostra o passado, a gente vê no presente agora para a gente projetar no futuro aí com a sua geração. Com certeza. Obrigado, deputado. Obrigado a você. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fica por aqui. Até mais.